Oi, boa noite. Já estamos ao vivo. Sério? Começa de novo. Não, pra que começar de novo? Bem-vindos ao CFI de quem? Boa noite. Eu sou a Jaque. E eu sou a Ana. Hoje nós iremos iniciar o nosso primeiro podcast. Como eu disse, né? O CFI de quem? E antes de iniciar e apresentar para vocês a nossa primeira convidada, quero convidar vocês para poder se inscrever no canal e acompanhar, porque semanalmente a gente trará convidados especiais para poder estar aqui conosco. Vou fazer de novo, todo mundo gaguejou. Corta. Brincadeiras à parte, né? Pra gente dar sequência, quero dizer para vocês que o objetivo do nosso podcast, de todo o nosso projeto, é justamente propiciar um espaço rico para que a gente possa compartilhar histórias de pessoas reais aqui da nossa cidade, né? E, consequentemente, também perpetuar e enriquecer a nossa cultura, a cultura da nossa região. Então, inclusive, nas próximas semanas a gente vai começar a colocar caixinhas de perguntas no nosso Instagram, para que vocês possam também sugerir pessoas para poder estarem aqui conosco. Sem mais delongas, já que vocês já colocaram e já curtiram, né, já seguiram, na verdade, já se inscreveram no nosso canal. Eu estou com seguir, né, do Instagram na cabeça. Já que vocês se inscreveram no nosso canal, vamos apresentar o nosso primeiro participante. Seja bem-vinda. Você é filha de quem? Boa noite, eu sou filha do Drai e neta do Manezinho. Meu nome é Ianca, gente. Boa noite a todos. É muito bom ter a sua presença aqui. É um prazer, gente. Amei o convite. E como eu disse pra vocês, achei espetacular esse projeto. E eu só peço que Deus abençoe bastante esse projeto de vocês. Amém. Amém. Antes de iniciar, eu quero dizer pra vocês que não tem nada mais característico do interior do que um copo. Vou até convidar vocês pra gente, né, dar um brinde com o nosso copo de extrato e água geladinha. Muito raiz, gente. Gente, Todo mundo tem em casa. Melhor que isso, só o cafezinho. E também, né, nós preparamos um presente especial, um mimo pra você. Somos todos nós aqui do CFI de quem? Que chique, gente. Muito obrigada. Mostra pra câmera pro pessoal ficar morrendo de inveja. Só, gente. Que coisa mais linda. Gente, isso aqui vai ficar muito bonito na minha clínica. Vou colocar aqui, olha só. Show. Então, pra gente iniciar, o nosso projeto é justamente, como eu disse, compartilhar histórias. Então, hoje, a gente gostaria, né, de conhecer um pouco mais de quem é a Ianca. O nosso subtema, né, o nosso título é CFI de quem? Mas o nosso subtema é todo mundo tem uma história pra contar. E qual que é a sua? É verdade. Bom, gente, meu nome é Ianca. Eu sou fisioterapeuta em Idealina. Formei em 2019 e comecei a atuar na área desde o momento que eu formei. Então, inicialmente, né, comecei atuando na área de geriatria com idosos. E já fui pegando confiança, comecei a atuar em atendimentos domiciliares, né? No início não tinha nada, tudo muito improvisado. Eu lembro que o meu primeiro item de fisioterapia foi uma escada, que a gente chama de escada de agilidade, né? E a gente comprou, eu e meu pai, a gente comprou 16 metros de corda e uma fita isolante e a gente fez uma escada de agilidade. Então... eu tenho ela até hoje, guardo ela até hoje e ainda uso. Então, assim, é muito importante a gente relembrar que realmente a gente começa com nada, né? A gente começa com nada. E eu sou muito grata, porque tudo que eu tenho hoje ainda não é o mais esperado, mas em vista do meu ponto de partida é enriquecedor pra mim. Quando eu me lembro de onde eu saí, pra mim é muito bom. Ianca, você falou um pouco, né, de onde eu saí. Eu gostaria que você começasse contando pra você como que foi a infância, né, como foi a sua infância. Aqui não é um espaço terapêutico, mas Pode ser terapia.
brincadeira. Mas assim, brincadeiras à parte, é muito característico, eu acredito que todos nós, né, aqui somos filhos de Edealina. E, consequentemente, a gente teve uma infância muito raiz no interior. E acredito que muitas pessoas irão se identificar com isso também. Gostaria de começar o nosso podcast, depois que você se apresentou um pouco, contando como que foi a sua infância, o que te marcou, quais são as melhores memórias que você tem da nossa cidade, da nossa região. E aí a gente vai discutindo. Discutindo, a gente vai compartilhando. Gente, minha infância foi o mais raiz possível, né? Na roça mesmo, enfiada na roça. Uhum. Então, eu ia todos os dias com meu pai pra fazenda, né? Sempre estudei mais no período da manhã, então à tarde eu sempre ia pra fazenda. Fim de semana eu sempre tava na fazenda. Então, aprendi a tirar leite. Gente, ela tira leite. Gente, não sei se funcionava, né? Mas A vontade era muita. mas andar a cavalo. Gente, a minha infância foi mais raiz possível. Banhar em corvo, subir em pé de árvore. Então, A pergunta que não quer calar. Você já quebrou algum osso? sim. Gente, meu sonho. O Padre Jaqueline nunca deixou a gente quebrar osso, porque toda vez que a gente subia na árvore, ele ia lá e cortava o galho que a gente subia. Exatamente, era assim, ó. A Ana Carla e eu, né, a gente é só 9 meses de diferença, porque até isso eu invejei nele, porque ela era minha referência. Aí o que acontece? Quando a gente descobria aquele galho perfeito pra cortar, o meu pai ia lá pé por pé, cortava ele. Gente, aquilo lá era frustrante, foi a primeira frustração. Desde sempre a gente Na aprendeu. hora que a gente achava um galho que dava pra subir perfeito, assim, dava livre acesso à árvore, ele ia lá e cortava. No outro dia. Gente, não, meu pai ele era mais tranquilão. Assim, claro que ele vigiava muito, né, o que estava acontecendo. Mas, nossa, a gente, lá no meu avô, a cerca do quintal é de lascas, né? Uhum. Então a gente andava nela e descobria a melhor árvore para subir. Então, daquela cerca passava pra árvore, de uma passava pra outra e... Gente, por falar em árvores, assim, me veio uma memória. Eu lembro que às vezes naquele calor da emoção, quando a gente tá meio rebelde, brigando com os pais, eu brigava com a minha mãe danava comigo. Eu falei, gente, eu vou embora de casa. É isso, vou decidir, vou embora de casa. Aí eu falei, gente, mas não pode ir muito longe, né? Porque vai que tem alguma coisa. E aí eu subi no pé de manga, tipo, na última galha. E aí de onde eu tinha subido, eu ficava olhando a minha mãe me gritar. Eu ficava, gente, que lá era maravilhoso. Até eu dar fome. Que Alimentar aí... o ego, né? Tipo assim, nossa, ela tá sentindo a minha falta. Exato. Você me maltrata, tá vendo? Mas não vive sem mim. A minha irmã foi diferente. Ela falou que ia fugir, ela escondeu debaixo da cama e dormiu. Porque é muito mansa, né? Então, assim... O segundo filho sempre é diferente. Realmente, a disposição, né, menos... E por falar nisso, você tem irmãos? Tenho um irmão de 14 anos. Que, na verdade, eu sempre falava que não queria ter irmãos, né? Eu queria ser filha Eu te única. entendo. Eu Não. também. Só Não que o que- meu desejo deu certo. O meu, na verdade, aos meus 10 anos, eu comecei a sentir falta, né? Aí você começou a pedir. Gente, Pro Papai Noel. Eu fiz eu uma orava carta. todo uma vez. dia. Eu orava todo dia, fielmente, pedindo um irmão. E veio. E meu avô, aqui, né, a maioria das pessoas que conhecem sabe que ele tem aquelas previsões, né, dele, faz Não aquelas sabia. coisas. Meu Aham, avô, tem. ele pega sua data de aniversário com mais alguma coisa, mês, e ele lê toda a sua vida. Ele tem isso, viu? Dica pra quem quiser. Eu vou lá. Vai lá. Eu tô precisando também. E aí, o clímax da história foi, eu queria um irmão homem. Porque se fosse outra mulher, eu perdia meu posto de Princesa. né? Então eu pensei, vem um homem que vai equilibrar. E meu avô, desde a primeira previsão que ele fez da gravidez da minha mãe, ele falava, é mulher. E eu ia, Deus, o senhor vai me ouvir, porque eu Eu não exijo. quero uma mulher. Eu não quero uma mulher. E foi a gestação inteira, eu e meu avô brigando. Naquela época não tinha sexualidade fetal, né? E, na verdade, fez ultrassom e deu mulher. No primeiro ultrassom Foi? da minha mãe foi mulher. E eu falo, gente, O medo se instalou agora. foi, viu? E eu, não, gente, eu orava fielmente. E aí, criança, né, gente? Criança. Quantos anos tem você Não doze sabe anos. lidar com a frustração. Tava com 11 pra 12, meu irmão nasceu, tava com 12. E aí, no último ultrassom, deu que era menino. Tanto é que quando a minha mãe foi pra parir, ainda tava aquela dúvida, porque um ultrassom tinha dado menina, os outros menino, mas A ninguém tava pergunta que confiando não muito bem. quer calar também. Ela já tinha enxoval Tinha. pra menina? Não, porque foi o primeirinho. Então, ela não comprou nada, né? E a partir do segundo, o médico, não, é menino.
Gente, aquilo eu vibrava. Eu falava, tá vendo, vô? E, gente, ele emburrou comigo, ele emburrou. Primeiro Porque foi, assim, uma luta muito Ferrinha. cara a cara, né? Com meu avô. Com o chefe da família. Eu falei, aqui não, só previsão que vai dar errado. E deu, gente. Veio o menino, graças a Deus. E como que é a relação de vocês hoje? Nossa, gente, a relação minha e do Andrei é inexplicável. A gente tem uma conexão que eu falo que é mais mãe e filho, né? Por causa da nossa diferença de idade, 12 anos. Então, hoje, muita coisa da vida dele, ele recorre primeiro a mim, antes de recorrer à minha mãe. Então, nossa, é muito gratificante isso. O nosso amor é... E a sua mãe nisso? Ela não... Ah, acho que ela se acostumou. Gente, quando meu irmão nasceu, eu brigava pra cuidar dele. Eu lembro que... A gente entende. Gente, eu brigava. A minha avó materna foi ficar com a gente uns dias. Quando ele chorava de madrugada, eu saía correndo e empurrando a minha avó. Tipo assim, aqui não, minha amiga. Eu que vou pegar essa criança. Foi, né? Minha avó desistiu e foi embora. Aqui não. De verdade. Eu tomei conta do espaço. E toda a vida eu tive muito ciúme do Andrei. Muito ciúme. Doentio. A gente falou já do Andrei e os seus pais. Como que é a Ianca com os seus pais? Nossa, gente. Quem é o Dry e a Fernanda pra Ianca? São meu tudo. Minha prioridade, sem Pensar duas vezes. pensar duas vezes. Minha prioridade. Aqui, assim, por ser uma cidade muito pequena, né? A gente tem Instagram, e nem precisava de Instagram, porque Não. a gente se topa sempre, né? A gente vai no mercado e se topa. Então, infelizmente, né? A gente tá sempre por dentro de tudo. Então, hoje você tem a sua clínica e a sua secretária é quem? Minha mãe, gente. E ela vive reivindicando seus direitos da internet. Aham. Como que é essa relação? Comente pra gente. Gente, é muito Inclusive, polêmico. um beijo, viu, tia Fernanda? Gente, É tão muito íntimo polêmico. que até tia Fernanda. Claro, gente do céu. Você não tá entendendo não, essa relação. Gente, é muito polêmico. A partir do momento que eu resolvi trabalhar com a minha mãe, foi assim, muita gente não sabe, pra falar a verdade, porque muito conhecido é meu pai, né? A família do meu pai, a família da minha Por que mãe será? é muito pequena. A família da minha mãe, assim, pra eu... Era pra ser irônico, porque sua família, Fernandes, assim, eles são bem... Eu não caí nesse... Foi mal. Mas muita gente não sabe. Na verdade, todo mundo fala, nossa, ela é sua mãe, parece irmãs. Nossa senhora, o ego dela... Imagina, né? Então eu não sei, muita gente não sabe. A gente até ri, porque se alguém chegar a falar mal, né, de mim pra secretária, tcharam! A onça tá solta, né? Com certeza a onça tá Gente, solta. mas eu falo assim, que eu sou muito detalhista em tudo que eu faço. Muito detalhista. E eu me cobro muito. E eu acho que se fosse pra outra pessoa trabalhar comigo, ia ser muito difícil. Você se parece com o seu pai ou com a sua mãe? Com o meu pai. Meu gênio é meu pai, todinho. Ih, seu pai não tem tamanho pra espalhar raiva, não. E eu? Quando a gente começou a trabalhar junto, foi muito assim. Eu pensei, gente, ela é minha mãe, ela sabe tudo que eu gosto, o que eu não gosto. Ela me conhece mais que todo mundo, então ninguém melhor pra trabalhar comigo que ela. E foi muito isso. Eu falo que eu tenho um jeito muito diferente de trabalhar com os meus pacientes. Eu tento me adaptar a cada um mesmo. Se aquela Olha o pessoa- diferencial, se ligue gente, nesse vocês diferencial. não lembram. Quem não foi, vai lá pra ver. Se a pessoa fala alto, eu gosto de falar alto. Se ela é mais calma, eu também sou mais tranquila. Se gosto de contar histórias, eu entro naquilo. Se é mais calada, eu fico mais na minha. Então, se conta a fofoca da vizinha na outra sessão, eu já quero logo saber o que aconteceu no desenrolar da Gente fofoca. do céu, por falar nisso, eu imagino quanto já saiu, a gente vai querer saber um pouco assim. Aqui no do interior a lado. gente não tem essa experiência, né? Mas quando eu morei fora, que eu morei em Rio Verde, eu pegava alguns ônibus pra ir para o trabalho. Tinha umas pessoas que sempre estavam no mesmo ônibus que eu, porque a gente saía junto, era horário, né? Assim, todo mundo saía do serviço, então assim... Todo mundo batendo ponto lá. Exato. Aí tinha um dia que eles começavam a fofoca, e aí eu tinha que descer antes. Meu Deus! Não! Eu preciso pegar um Uber, depois eu volto, eu preciso saber o resto da história. Não tinha como saber o É resto da desse história. jeito, é desse jeito. E é muito isso, é se adaptar
ao paciente, né? E hoje eu olho a minha mãe e eu vejo que ela pegou isso rápido. Nunca falei pra ela isso. E ela já pegou, né? Se é um paciente mais simples, que veio lá da roça, ela entra na onda daquilo ali. Gente, tem uma história da minha mãe esses dias. Que vergonha. Vergonha, mas não, né? Pode contar pra gente, que fica só entre nós, tá bom? A gente tava atendendo uma paciente. Essa paciente, ela mora na roça hoje, mas ela não era daqui. Ela mudou recentemente. Ela não conhece praticamente ninguém. E nem sabia que ela era minha mãe, né? Então ela tava totalmente no escuro ali naquele ambiente. E a minha mãe sempre gosta de entrar na sala, porque eu dou essa liberdade pra gente conviver, mas fazer um atendimento meio em família. Claro, dependendo do tipo de técnica que eu tô realizando, né? Isso aí, sempre deixar muito claro. Então, ela e a paciente conversando, assim que ela chegou, parece que a história era sobre usar meia de compressão, vocês sabem, né? Com que é a meia de compressão. E essa paciente contando pra minha mãe, falando, Fernanda, você já usou uma meia de compressão? Você sabe como que é usar aquilo? A minha mãe, e a moça bem simples, né? Minha mãe, menina, eu sei, aquele trem é horrível. A mesma coisa de enfiar um boi dentro de uma linguiça. Gente, quando a minha mãe falou aquilo, não, a água não voltou porque... Mas eu parei, pensei, não, ela pegou o clima do tratamento. Gente, aquilo foi assim, quebrou o gelo com aquela paciente, né? A partir desse dia ela já chegava brincando e rindo. Então isso pra mim é tudo. É você realmente acolher aquele paciente e tratar não só o físico, mas o psicológico também, né? Ouvir e acolher aquele paciente. Então é muito importante. Com certeza, faz toda a diferença. A gente já falou pela infância, né? A gente já transitou aí pela infância. E como que foi a adolescência da doutora Ianca, da Ianca? Eu sempre fui muito tranquila, gente, muito mesmo. Você é da mesma época? Aham. E aí? A gente era BFF, inclusive. Assim, era verdade. Dava meio junto. E ela era tranquila? A Ianca sempre foi mais ou menos assim mesmo. Acho que ela não fugiu da essência dela, não. A pessoa é o quê? Não adianta, né? Não. Não, e sofre muito, né? Se a pessoa for ficar tentando ser outra coisa. Tentar superar expectativas aos olhos de outras pessoas. Como o nosso objetivo é trazer histórias, né, da nossa região, vamos falar de coisas características que talvez marcou pra mim e possa ter marcado vocês também. Tipo, festa de maio, cavalgadas, pecuárias. Ah, cavalgada, meu pai nunca deixou eu ir falar que eu ia estabacar no chão. Que não, talvez... Que eu não podia não, porque eu não sabia andar de cavalo. Isso é uma audácia, porque Leandro precisa... E não dava tempo de treinar? Minha filha, a gente tentava, mas aí a mãe da Jaqueline tomava nós do cavalo, porque falava nós ia cair e quebrar o pescoço. Mas sabe o que acontece? Vou contar uma história. Eu vivi uma infância tóxica. Exato. Não, mas deixa eu contar uma história pra vocês. Havia... Gente, as paredes aqui tem vozes. Né? Uma vez foi assim, né? Eu era ainda uma criança, tinha uns 3 anos, não, tinha mais uns 5 aninhos. Meu pai foi tirar uma foto minha em cima do cavalo, e na época era aquelas Kodak, sabe? Aquelas amarelas. Claro. Com o filme e tal. E aí ela tinha um flash muito alto. E aí minha mãe segurando lá, porque, né, dói dela, primeiro filho, enfim. E aí a hora que soltou, né, disparou o flash, eu quase caí. Eu, tipo assim, foi pra estabacar e o cavalo estourou e pronto. Foi o suficiente pra ninguém mais andar de cavalo. Só meu pai. Gente, isso é um absurdo. Não, e aí a gente descuidava do cavalo, amarrava o cavalo lá na cerca, nós catava o cavalo ali, ó, vazava. E depois a gente ficava de castigo. Assim, só que o cavalo dava um trabalho pra ir, ele ia a passo de lesma, mas pra voltar ele voltava correndo. Porque ele sabia que ele ia soltar. Porque ele era preguiçoso. Não era não, é porque ele era não, ele ia até hoje, porque ele tá vivo até hoje. Existe. Gente, a primeira dona dele já tem, eu acho que quase neto. E ele depois foi pro meu pai, né? E a gente já tem, né? Todo mundo aqui já tem praticamente filho. Eu tenho filho, né? Agora ela tá aí no forninho. Mas... Pé de pano. Ah, não, gente, eu não acredito. Exatamente. Depois você tira uma foto e me manda. Quero tá. ver. Ele tá meio assim. Ele tá só um pau e o bagaço, mas ele tá vivo. Respira. Gente do céu, isso é bom demais. Não, na minha época, meu pai, era meu pai, né, gente? A minha avó tentava segurar muito. Inclusive, a minha reivindicação é... Ai, Ianca, mas o drive vai? Por que a gente não pode ir? Era da maioria dos filhos. Da maioria dos filhos era isso. Porque a primeira cavalgada que eu fui com meu pai, gente, eu não lembro exatamente que idade que eu tinha, mas eu era muito, muito pequena.
E a gente ia com cavalo emprestado. Meu pai tinha uma égua, eu não tinha nada e nem tinha condição de comprar. Eu lembro que o primeiro cavalo que eu ganhei foi de uma tia, uma irmã do meu avô, por parte de mãe. E ela ficou com muita dó, né? Sabia que eu gostava muito. Chamou meu pai um dia lá e falou, não, Drai, vou dar esse cavalo aqui pra Ianca. E meu pai não tinha condição de amansar, resolveu amansar. Meu pai amansar o cavalo. Ele tinha alguma experiência? Então, mais ou menos. Assim, a gente ia descobrir na prática. Juntos. Era a prática e o sonho. Exatamente. Aí o meu pai nunca se importou com isso não, sabe? Ele montou umas 3 vezes, logo me colocou em cima desse cavalo. E Deus que olha. Ixi, minha avó, gente, vocês não têm noção não, minha avó Lourdes. Eu lembro que a primeira vez que eu montei nesse cavalo, lá no meu avô tinha um curral, tem até hoje, né? Um curral de cerca bem grande. E meu pai me colocou, não, fica tranquila, tá mansinho, pode montar. Gente, o que Confia. pai fala é lei. Não, pra mim, o que meu pai falava era lei. Falei, gente, tá manso, até hoje, não vou gente. montar. Passei o pé e montei em cima. Ai, gente, foi o prazo de eu passar o pé no estribo, o cavalo já saiu pulando e correndo. Pulando e correndo. E eu comecei a gritar. Minha avó tava fazendo biscoito, já veio. Jogou a panela fora. No 200, gente, eu não consigo nem enumerar o tanto de santo que minha avó pediu socorro naquele dia. Ela tá pagando promessa até hoje, né? Porque é muito característico da nossa região também a gente fazer promessa, né? E ela gritava também. e ela sacudia a porteira. Drai, tira essa menina desse cavalo. Meu pai, gente, mas ela tá tão bem. Deixa ela. Ele confiava em você. Gente, seu potencial. Ele deixou. O cavalo, acho que ele deve ter cansado. Ah, vou parar aqui. Ela não vai descer mesmo, ela não solta. Esse carrapato vai ficar grudado. Gente, por isso que eu odeio o menino, o cavalo falou. E ela era referência na escola, tá? Cacau Girl da escola. Ai, gente, mas ou era cada situação. Gente, uma vez meu pai comprou vaca. Era uma fazenda pra lá da associação, não lembro exatamente onde que era. E aí a gente pegou um cavalo emprestado, eu e ele. E nós dois, né? Juntos buscar essas vacas. Uhum. Gente, pensa numas vacas bravas. Eu e meu pai, qual era a noção daquele ser humano? Colocar uma criança pra tocar umas vacas. Gente, eu lembro que a gente tava vindo embora e tinha uma bacia velha, mais ou menos no rumo da Complain. E esse cavalo pisou dentro dessa bacia e começou a pular. Gente, aquilo meu pai ria que ele achava a coisa melhor do mundo. Mas sabe o que eu acho interessante isso? Eu lembro de uma fala do meu pai que ele dizia assim, ó. Estou te trazendo para que você possa ter histórias para contar para os seus filhos. Né? Assim como um dia o meu pai fez isso comigo, né? Também por necessidade, mas assim como meu pai trouxe um dia, é justamente para que você possa se sentir útil, porque acaba que a gente tem muito esse costume, a Ana, né, tá adentrando aí nesse sentimento. E você logo, né? A gente tem muito aquela história de proteção do filho, mas proteger o filho também priva ele de ter experiências muito importantes que serão muito valiosas no futuro. Eu sou muito grata a Deus, tanto pelas experiências que eu passei, né, ao lado do meu pai, quanto a minha mãe. Se bem que a minha mãe ela era mais fechada. Uhum. Ela não abraçava, ela não falava que eu amava. Agora eu não, eu sempre fui muito melosa, abraçava, beijava ela. Então, assim, é bem interessante, né, e a importância desse espaço para mim, até tava conversando com a Ana, depois falei com você também, a importância desse projeto para mim, assim, a relevância dele, é que eu, por exemplo, hoje não sei qual que é a história, por exemplo, a visão da minha mãe, por exemplo, sobre o meu nascimento, como que foi isso para ela, ou como ela conheceu o meu pai, porque a história do meu pai, para quem conhece, ela é mais fantasiosa, né? O meu pai, ele gosta de contar uma potoca, uma história. Então, por exemplo, talvez a minha mãe tava nem olhando para ele, mas ele jura de pé junto que minha mãe tava ganadinha dele. E assim, ele era o galã da história, ela queria morrer por ele. Exatamente. Então, eu não sei a visão. E imagina quantas coisas a gente já não se perdeu, né? Culturalmente falando, a gente não se perdeu por não ter tido um espaço como esse para poder falar. Eu falo de forma, tanto na nossa família, porque nossa família é uma família tradicional, porque nós somos, né, familiares. Na verdade, todo mundo em Idealinda são primos, parentes ou enfim, afins. Exatamente. Mas assim, de modo geral, a nossa cultura se perdeu muito porque nós não temos. Nós não tínhamos, né? Porque agora a gente tem, antes não tinha, agora tem um espaço como esse para poder compartilhar
E também deixar registrado. E eu estou muito contente, gente, de verdade. Eu tô com borboletas no meu estômago por compartilhar isso. Primeiro porque, igual eu citei a história da minha mãe, e isso é muito forte pra mim, e eu quero, né, deixar isso pro André também, passar também, por isso que eu não saio, não abro mão de sair lá de casa. Tudo bem que é cômodo, né? Você já viu o valor do pacote de arroz? R$40. Então meu pai compra, todo mundo come e a gente fica feliz. Mas, mais do que isso, o André tá sendo criado no mesmo lugar que eu, a Ana, a Vitória. Brincando com os 200 Exatamente. primos, igual a gente vivia e tal. Exatamente. Tudo então, lindo e perfeito. É isso que eu quero pra ele. Então, agora voltando sobre a sua adolescência, o que te marcou? Na minha adolescência. Festa de E os maio. namoradinhos? É uma memória. Você já Gente, viu? eu quase nem namorei. Deixa eu te falar. Jura, amiga? Vamos. O Vinícius nem vai ouvir isso. Aí ele vai. Você já beijou ali na Praça do Buraco? Quem nunca beijou na Praça do Buraco? Eu, gente. Nunca. Gente, eu não. Juro. Sério, gente? Não, meu pai não dava tempo não, ele me vigiava, a pressão dele Meu subia. pai também? Ah, na verdade, a Vitória me vigiava. E a Vitória, desde sempre, era calculista. A Vitória era o terror de todo mundo. Quando ela não Engraçado, tava ninguém fez vigiando. isso com ela, né? Não, porque não deu tempo. Não deu tempo, não. Antes disso, ela queimou largada. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Era assim, ó. A gente saía, meu pai dava R$50 pra cada um, pra gente se divertir na festa, né? Comer o que gostava, pular no pula-pula. A Vitória gastava tudo dela e me subornava. Tipo Gente, eu assim. tô chocada. Filha, ela é calculista. Exatamente, ela fala assim, eu sei que você tava beijando fulano atrás do escorrega. E não era só com ela, não. Era com todos os primos. Tipo assim, as pessoas favoritas dela sofriam na unha dela. E a gente não teve nem oportunidade. Todas as oportunidades que eu tive de dedurar ela, eu não perdi. Porque... Até hoje, né? Gente, Qualquer eu oportunidade. tô me sentindo mal pela infância e pela juventude. Deixa eu contar uma história pra vocês. Tomara que a pessoa que é, né, o protagonista não veja esse Ele vai fato. ver sim. Não, mas tomara que não. Um dia, gente, eu fui beijar né, na época da festa de maio. E aí a gente saiu, assim, era pro lado da... o objetivo era a Praça do Buraco, era mais escondido e tal. Na época não tinha a mesma organização, né, que tem agora. Então, aí a gente viu tava, tipo, construindo, a casa já estava construindo, mas estava construindo, tipo, uma garagem. E a gente entrou nessa garagem. Quando a gente entrou nessa garagem, né, que a gente começou a dar um selinho, alguém ligou a lâmpada, era o dono da casa. Oh, meu Deus! E aí, todo mundo conhece, gente. Quem não conhece a filha do pacote? Nossa senhora, eu queria morrer. Porque daquele dia, se eu pudesse... Né? Gente, mas... E o pior é que eu nunca fazia, gente, eu juro, eu tinha muito medo. Eu sempre fui a medrosa. A Vitória, né, mais tranquila. Mas assim, a Vitória é mais caótica, na verdade. Mas eu tinha muito medo, tipo, o que meu pai vai achar? Também, gente. Eu não tinha medo, não. Tinha medo do meu pai infartar mesmo. Porque o único dia que eu fugi, meu pai teve que tomar 2 losartano, porque a pressão dele subiu. E minha mãe usou isso contra Boa mim. tática, hein? 3 meses ainda lembrando disso. Gente, eu não acredito. Pros pais aí que estão assistindo, hein? Boa ideia. Exatamente. Gente, a automedicação é perigoso, tá bom? Gente, eu não acredito. Não, eu lembro que a minha mãe sempre falava assim. A gente foi sempre muito amiga, conversava muito uma com a outra. E ela sempre falava assim, Anca, você pode confiar em mim pra tudo. Tudo que você fizer, você me conta. Quando você estiver preparada pra beijar, você me conta. E eu fui criando aquilo na minha cabeça. Falei, então, tudo bem. A minha mãe vai ser ela é massa minha comigo. amiga, ok. E eu nunca esqueço, gente, meu primeiro beijo foi na época da festa do peão. Que era ali no Que fundo você tava do todo de ginásio. cowgirl, né? Claro, gente. Ali no fundo do ginásio, né? E aí com um rolinho pensei, é hoje. Se a minha mãe falou que eu posso confiar nela, vamos lá. E fui, gente. Beijei o menino, a gente foi embora já à tarde. Pensei, não, vou planejei, né? Amanhã a gente acorda, toma o café e eu conto pra minha mãe, né? Quero até ver a reação dela, né? Ela vai amar, né? Nós é amiga. Gente, misericórdia, vocês não têm noção do inferno que foi. Acabou o café da manhã. Confiei na pessoa errada. Eu fui contar, né? Toda tranquila, Feliz, gente. né? Com malícia, Novo né? dia. Mãe, Lindo preciso dia, te quer contar o que aconteceu ontem, ok? Eu falei, beijei uma pessoa. Quem? Falei, Você ela é falou filho assim, de quem? ele é filho de quem? Você tá louca? Não vale nada. Você tá namorando? Eu falei, mãe, eu beijei. Mas você vai namorar? Eu falei, mãe, eu só
ó, beijei o rapaz. Eu quero ver se você vai ter coragem de contar pro seu pai. Eu falei, ué, mas... A gente não era amiga, por que eu tinha que contar pra ele? Era segredo nosso. Eu confiei em você. Eu deixei você sair sozinha, você andar sozinha. Quem te ajudou nisso? Eu tentando raciocinar, tá? Onde que ficou a parte da amizade, né? Mas tudo bem. Quando meu pai chegou, ficou bem pior. Eu faço base. Assim, a minha mãe não esperou eu contar, né? Contou ela mesma, com as palavras dela. E na versão que ela entendeu. E pra eles é assim, né? Beijou, tá namorando. Gente, tava namorando, exatamente. né? Aí minha mãe desperdiçou um frango com o crush da Vitória por causa disso. Foi mesmo. Até um pouco antes dela falecer, ela falava nesse frango. Pra ela desperdiçar esse frango foi a coisa mais cruel do mundo. Gente, mas o menino foi lá, gente. Foi se apossar na casa. Ele era só pra beijar e ir embora. Quem vai na casa da pessoa? Comeu um frango da minha mãe, mas também, né? Um frango maravilhoso. Mas enfim, a minha mãe desperdiçou um frango. Um frango que ela cuidava com muito cuidado. Não. Ela contava todos os frangos diariamente pra ver se o bicho ia pegar um. E se tivesse pegado. E meu pai não pegasse esse bicho. Mas ia dar muito ruim pro filho dele. Ele tava sentenciada. Eu não acredito, gente, de verdade. Não, coitado. Não, mas era bem isso, gente. E você, Ana? Eu sempre fui quieta, assim. Sério? Tranquila. Sim. Eu não lembro de você. Eu era tranquila, gente. É sério. É verdade. Essa história do meu pai ter tomado as losartana foi na festa de maio, que eu fiz assim, como a Jaqueline, fui pro... Já tinha um loteamento do cinema. lá em cima. Ou é Linda Vista, acho que é Vista Bela, né? É o Vista Bela ali. Tava começando. Festa de maio, eu dei um perdido do meu pai, mas a minha mãe. E aí minha mãe sempre foi nervosa, assim. Não, imagina. Nervosaça. Não tem tamanho também. Madrinha, te amo. Nervosaça, menina. E eu dei um perdido. Meu pai é zen, na dele, ele é de poucas palavras. Esses são os piores, porque tem que tomar 2 losartana. Só que aí ele tem um problema de pressão, sabe? E aí o medo dele, ele já tava achando. Eu sumi com o menino e sumi mesmo, tipo, umas 2 horas. Que perdido, hein? Mas tem o perdido foi foi pra descontar. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Tem um medo maior do que, né, quem mora no interior, do que perder o filho? Porque a gente não tem, não. É um medo assim... Porque, meu Deus. Principalmente festa, né? Pensa logo, meu Deus, veio alguém de fora, raptou meu filho e... Ele teve que tomar 2 losartanas porque ele achou que alguém tinha me levado e traficado meus órgãos já. Aí, depois que eu voltei pra festa como se nada tivesse acontecido, a minha mãe me catou e colocou dentro do chevette branco, que todo mundo conhece o chevette branco do meu pai. Verdade. Ele ainda existe, gente. Exato. Ele só tá guardado, mas ele existe. A melhor versão dele está vindo por aí. Me colocou dentro do carro, levou embora, chegou lá em casa e falou assim, olha, é o seguinte... Seu pai teve que tomar 2 losartanas porque já achou que você tava morta, tinham traficado seus órgãos. Acabou. Acabou a graça. Nunca mais. Imagino. Eu fui na festa de maio uma vez, no primeiro final de semana, no final de semana, porque só vai em final de semana, porque segundo ele só é bom no final de semana. Exato, tem essa tradição, né, também. Tem. Só o último sábado que era bom, gente. Isso foi no primeiro, tá? Porque no último, filho, eu só vi o que os meus colegas da escola contou. Porque ninguém mais foi. Foi dar o perdido logo no primeiro sábado. A noção, também, né? Não, o melhor era a cara que a gente fazia, né? Você vai lá, faz alguma coisa de errado e vem. E volta. Não aconteceu. Aqui, ó, coroinha de anjo aqui na cabeça. Como se os nossos pais não fossem, né? Adivinhar. Gente, hoje eu percebo assim que a gente era muito... Porque a Vitória fazia as coisas... Em um tempo já diferente. Né? Exato. Diferença de idade. E eu ficava assim... Por que na minha vez não pude? Como assim? Não era isso. Ela jurava de pé junto e... Traz o óleo de peroba, eu te conheço. Eu já fiz igual. Assim, não... Eu já tive a sua idade. Exatamente. Verdade. Não, gente, agora terminando do meu pai, que eu esqueci a melhor parte, por causa de um beijo. O meu pai disse que eu não ia ser ninguém na vida. Juro, era a melhor parte. Meu pai chegou... Sobre isso, até hoje eu tenho medo de engravidar na adolescência. Eu também, gente. Até hoje vou ter que fazer terapia. Desse jeito. 26 anos grávida. Era o meu maior medo, de verdade. Eu acho que se eu engravidar na adolescência... Nossa, não, nada contra, gente. Não é isso, pelo amor de Deus. Não nos...
Não vamos ser cancelados. Não nos cancele. Mas assim, eu tinha muito medo, porque eu lembro, assim... Era algo que implantava exatamente, tipo na nossa assim, mente. se você beijar na boca, como se, né, fosse assim, você pode engravidar. E eu, meu Deus, e agora? Será? É desse Será, meu jeito, Deus? gente. É exatamente Não assim. é fácil. Mais alguma memória sobre essa fase, da fase da adolescência? Na fase da adolescência é muito característica a questão da rebeldia, né? Vocês já foram rebeldes em algum momento? Não. Não? Vocês eram good vibes? Não, nunca fui, não. Nunca quis ser gótica. Gente, na nossa época tinha muito isso, né? Tinha. O povo Fico lambia chocada. lambia aqui a franja aqui, ó. Gente, o meu sonho era dançar aquele Gente, negócio... na nossa Como é que sala. era aquela dança que fazia assim com os Freestyle. pés? Meu Sonho! Gente, nossos colegas de sala influenciavam tanto o pessoal. Eram dançar eles freestyle, mesmo. que o meu irmão não tinha nem 2 anos, a Ana Carla lembra. Gente, ele usava um chapéu de lado, tinha que comprar as roupas. Não, pra e ele usar. penteava o cabelo assim, ó. Exatamente. Também, Pensa o seu boné pai. correto. Gente, o meu pai surtava. Exatamente, E ele imagina. tinha um velocip, né, que fala, e ele tinha um cabo, e ele deitava esse velocip e ficava imitando que tava empinando. Gente, aquilo que meu pai era um tapa na cara. Um horror. Mas era muito isso, tinha muitas influências, né, na nossa adolescência. Era meu sonho, gente. Esse foi mais um sonho que, né, que foi frustrado. O primeiro foi nadar, que eu não sei nadar, gente. Sério? Você sabe Nessa nadar? ela Eu não. sei. A gente não sabe, não. Não, eu aprendi por sobrevivência. É porque seu pai tacou, sei lá, Meu pai já te contei, né? Meu pai jogou a gente dentro do corvo e, nada. assim, ele socorria, gente, claro. Ele era... Não, ele isso, era, gente, assim, não ligue pro conselho tutelar, não, tá todo pelo mundo amor bem. de Deus. Todo Quando mundo ele vivo. via que eu ia afogar, ele me tirava. Mas, gente, eu acho que meu pai me meio que empurrou em tudo. Claro que, lógico que ele não era irresponsável, né? Às vezes um pouquinho sim, mas... A gente lá tem um açude, né, lá na roça. Eu não aprendi a nadar por culpa de um padrinho meu, sabe? Que a gente ia à turma do dia domingo, era almoço, era lei. Almoçou, pegou o trieiro pra ir pro açude. É, com uma pequena ressalva. 2 horas sentado no barranco, porque Sim, senão 2 dava horas de congestão. Quilo, claro, não pode Senão entrar morre. dentro da água, gente, com a barriga cheia. Pelo amor de... Nossa senhora. Congestão na hora. Até Morre hoje, se eu mesmo, tomar certo. banho, eu já fico Gente. preocupada. Gente, Aí a do gente céu. ia, né, e a turma, e os grandão e os pequenos. Meu padrinho me catou, entrou dentro do corpo, pode entrar. Eu cuido de Eu você. vou te atravessar Nas costas. nas costas. Aí eu catei aqui igual uma preguiça, assim, sabe, na mãe, no pescoço dele. Ele era gordinho, agora ele é gordão. Menina, na hora que chegou no mais fundo, eu fui pro fundo. Como se diz meu pai, pro salão dos bagre. Acabou. Nunca mais. Nunca mais quis aprender a nadar. Nós só ficávamos numa prainha que tinha lá era o lugar, lá só tinha lama. Molhando as canelas. Não, nós ficávamos sentados lá só lameando, porque banho nós não tomava. Como nós somos assim íntimos, né? Já que lá na nossa família nós temos um apelido bem carinhoso de papaterras. Então Sim. eu e a Ana Carla, nós somos as papaterras da família. Porque a gente só fica assim, né? Mas. Moiou a cintura, tá No afogando. barranco. Exatamente. Gente, eu não acredito. Não. E por causa disso a gente nunca foi pra associação também. Não, porque Na não é escola, muito. Gente, pelo amor de Deus, a vida de vocês foi muito ruim. Você já foi pra associação? Gente, eu tinha uma prima que morava na associação. Vocês não têm noção. Aquilo pra mim era o auge. Gente, o dia que a minha mãe deixou eu ir pra associação, eu dormi com a roupa. Eu já tava pronta. E olha. A única vez que eu fui pra associação quando eu era criança, minha mãe foi junto. Foi triste, porque todo mundo usou a gente, porque sua mãe vai te vigiar. Gente. Não, gente, a minha prima morava lá, porque naquela época morava uma pessoa na casa pra cuidar do ambiente. E morava meu tio e a minha prima. E uma vez eu entrei na Kombi e fui parar lá sem avisar minha mãe. Apanhou. Me deu na ideia. Pessoal, assim, só pra quem não conhece, né? Porque a gente não sabe, a gente já vai profetizar, a gente não sabe qual que vai ser a proporção desse episódio, mas vai ser muito, vocês vão ver, nós somos a nova potência da região, tá bom? Amém, tomo posse. Exatamente. A associação, vamos explicar pro Sim, pessoal e por vocês favor. vão me ajudando a formular. Era um espaço de festa, tudo que acontecia era ali, ó.
Tinha gincana na escola? Tinha gincana na escola. Qual que era o prêmio? A gente dava a vida pra ir pra associação. Exatamente, era mais ou menos isso. Era um espaço, tinha um galpão, né, com os sanitários, um bar e um espaço para você levar a sua trempe para poder assar uma carninha, um campo e uma piscina. Gente, era uma piscina. É tudo muito simples, rodeado de muita grama verde. E como a gente é do interior, ver uma piscina, quase lugar nenhum Gente, tinha quem uma que tinha piscina, O velho? auge era a piscina da associação. Vocês lembram que antigamente tinha muito aquela questão de fazer gincanas na escola, que levasse mais As alguma fruta. coisa. Exato. Ia pra associação. Verdade. Gente do céu, que lá a gente matava e morria pra poder ir A pra gente associação. catava, via a mãe comendo balança no nome dela, porque essa aqui vai dar pra levar também. O auge era a gente não tinha tamanho de gente, a piscina, convenhamos, era um pouquinho funda, né? Não foi feita pra gente. Não. A gente Adulto. ficava com os dedos assim, na beiradinha da piscina. Seguindo, andando na piscina. Assim. Esse é exatamente isso. A gente é muito bom. Gente, a associação também, eu acho que marcou muito. Você tem alguma história na associação? Várias. Sim, conte uma Semana pra mim. passada ela tava na cavalgada debaixo de chuva indo pra associação. É adolescente. Eu nunca vou deixar de ser adolescente. Não, gente, não. Vamos contar a história de direito, né? A idosa que gosta de ir em festa que tem banco e jovem. comida. Eu só gosto de ir em festa que tem banco e comida, né? Acho mais Gente, que... foi ótima a cavalgada. Mas aí eu cheguei lá, era som automotivo, e muitos jovens dançando. Falei, vamos embora, né? Não dá. 6 horas da tarde, a barriga tava roncando. Falei, não, vamos. Foi ótima a cavalgada, muito obrigada. Andei de tchau. cavalo, que era o que Andei, eu queria e gosto. Era o que eu queria fazer. Fui embora pra minha casa comer. E guardar meu cavalinho. Deixa eu te fazer uma pergunta. O chocolate ainda existe? Existe, Ana Carla. Quem que é chocolate? O cavalo da infância da Ianca, da adolescência, o amor da vida dela, filha. Altas declarações pra ele. O meu primeiro cavalo bom, que foi compro com o dinheiro do meu pai, que ele conseguiu pagar pra amansar. Então foi assim, o cavalo. Gente. Top, o chocolate era top, filha. Todo Ele mundo queria andar no chocolate. E ela não deixava não, viu? Não, lógico que não. Ah, Não tinha jeito. Quem era você pra falar de deixar alguma coisa? Tudo você queria monopolizar, mas eu Filha única. não quero saber. Gente, eu tinha um... Não. Meu padrinho, no caso o pai da Ana, né? Ele sempre foi muito artista, gostava de desenvolver altos... Se ele tivesse formado, ele era engenheiro. Exatamente. Ou médico. Não, alguma coisa acho que assim. engenheiro, porque eu nunca vi uma pessoa pra consertar as coisas e também criar as coisas como ele. E aí um sabe, dia, é me ajuda a inteligente. lembrar aquele negócio que a gente amarrava no carro. Esqueci a palavra. Rolimã. É o carrinho de rolimão. Gente, ele fez aquilo. E a Ana Carla achava que era dela, gente, mas era nosso. Gente, mas foi o pai dela que fez. Não, Ele catou as quinquilharias que tirou não oficina, existe tá? isso. Catou as quinquilharias de rodinha, de rolamento, um pedaço de tábua e fez um rolimã. E isso era a coisa mais insalubre que nós fazíamos, tá? Mais arriscada. Ele amarrava o rolimã Numa corda, né? numa corda comprida e amarrava no para-choque do chevette. Branco. Claro. E aí a gente saía lá de casa e até lá na minha avó, que é onde ele mora hoje. Que sempre morei. Aí tinha uma ladeira, sabe? Lá em casa, em cima do morro, e a ladeira toda a vida. Aí tinha hora que ele dava uma freada no chevette. O freio era a testa, O gente. rolimã começava a passar o chevette. O freio era a testa. Aí ele pegava e dava uma acelerada, passava o rolimã. E era assim. Aí a hora que chegava na minha avó, que tinha mais, tipo, umas 15 crianças da mesma idade, o rolimã começava a dar tapa. O que foi feito do rolimã? Minha mãe doou pra um primo meu, eu queria morrer, eu queria infartar, queria tudo. Porque eu fiquei Chocada. contrariada. Minha mãe pegou meu rolimã sem meu consentimento e deu pra um primo meu e ele Gente. consumiu ele. Que horror, gente. Isso não se faz. Não, isso aí Isso aí tinha que ter guardado até hoje. Exatamente. Ah, mas porque a gente já reivindicou nosso direito. É isso, Porque no final agora vai só- ter que nascer um novo rolimã. eu falei pra ele que agora é obrigatório, porque a gente precisa criar memórias felizes Nova pros nossos geração, filhos. claro. Exatamente, novas gerações, um novo rolimã. Só que eu já sei quem vai monopolizar o rolimã, tá bom? Vai ser o André. Porque Ele vai ser o chefe do Com rolimã. certeza. Exatamente, Com exatamente. certeza.
Gente, você conhece o André. O André é seu filho também. Gente, a minha história com a Ianca, né? Você falou sobre a adolescência. A Ianca, quando o André nasceu, né? Que ele veio pra casa, ela nos acompanhou desde a alta no hospital até esses dias. Então, assim, o André hoje anda graças ao trabalho. Então, por isso, ela, não somente por isso, mas ela foi a nossa primeira escolhida, primeiro por questões de, né? De Logística. exato. Não somente por logística, mas valores, identificação. Porque é um momento, assim, a gente chegou aqui todo mundo muito ansiosos, né? Algo muito novo. E até a gente começar a criar esse hábito, eu acredito que vai ser muito difícil. Porque tudo que a gente faz pela primeira vez é muito difícil. Assim como você trouxe, né? Que começar os seus atendimentos aqui na cidade, apesar de ter sido uma cidade que você nasceu, que você foi criada, por ser a sua cidade, né? Você às vezes se sentiu, não, talvez, assim, um pouco... enfim, daqui, será que São de Casa vai fazer milagre, É né? totalmente diferente. Então, eu esqueci o que eu tava falando. Perdeu o raciocínio. Exatamente. Você tá falando que era algo novo quando você... Exatamente. Quando é algo novo, como é esse espaço aqui, às vezes a gente fica um pouco Em ansioso. dúvida. Exatamente. Por isso você está aqui hoje. Mais alguma? Nossa, gente, que silêncio. Calma, respirem. Porque a memória tem que calar, né? Porque a gente já falou tanto. Exatamente. Mas tá sendo muito bom. É porque você criou um raciocínio tão bom, né? A gente E depois, repete. Aí nós ficamos tipo, e agora? E agora? O que eu faço? Mais alguma coisa que você queira falar sobre isso? A gente pode passar pro próximo tópico. Tranquilo, pode passar. Pode ir pegar. A gente estava falando sobre a questão do carro. Vocês tinham um carro que marcaram a vida de vocês, dos pais de vocês? Porque na nossa família tem muito isso, né? Esse final de semana, inclusive, a gente pegou alguns retratos, né? Retratos, gente, não é fotografias, é retratos. Da nossa família, aí tinha alguns carros, né? E aí a pessoa, meu padre falou assim, esse carro aqui, ó, 3 da nossa família foi confeccionado nele. Gente do céu. Não, e Depois eles queriam em sociedade, meu pai e meus tios tinham um carro em sociedade. E 3 filhos dele, que eu não vou citar nomes, porque vai que nos processos, porque são ricos, né? Todo mundo vai saber, porque a parte rica da família tá em destaque. Não tem como. São poucos. Tem os pobres e tem os ricos. Então, assim, era em sociedade, né, esse carro. Aí 3 da família foram feitos nesse carro. Gente do céu. Vocês não estão entendendo, não. Foram que quase nasceu dentro do carro, né? Exatamente. Gente, meus avós, por parte de mãe, eles eram muito... A minha avó ainda é, né? Muito sistemáticos. E meu pai teve a audácia de fazer um filho antes do casamento. Mas é sempre assim, é aquele afronta, né? Eu achei muito Quem foi o absurdo. filho que foi ver dentro do carro, fora do casamento, assim, antes de casar? Quem O foi? André, por isso que ele é caótico. Nada. Mas eu queria, na verdade, que fosse dentro do Fusca azul. Mas, enfim, não teve condições. A minha mãe não tá aqui mais, né? Pra me contar a real história. Mas ela falou que foi dentro do Chevette, gente. Gente, tô chocada a história que ele tem, hein? E, inclusive, quem comprou esse Chevette foi o Vinícius. Podia ser. E o dia que meu pai vendeu pro Vinícius esse Chevette, gente, eu chorei tanto que ele conseguiu ressuscitar, porque tava parado igual tá o Chevette branco debaixo do flamboyante, que ele ressuscitou, porque assim, quando tava ali, falei assim, não vai funcionar mesmo, tô nem aí, não vai tirar ele dali. O dia que o Vinícius ligou aquilo, gente, foi relações cortadas, eu fiquei profundamente muito chateada. Eu não acredito, gente. Com Vinícius, certeza o que ele você vendeu fez bem desse rápido. Chevette? Exatamente, o que você fez desse Chevette que eu quero ele de volta? Faz parte da minha família. Dê satisfação sobre ele, viu? Na mesa agora. Sobre Vinícius, como você já que conheceu o vocês- Vinícius? Então. Pergunta a ela. Como? Ana Carla, Então, você... eu não disse agora que a gente era BFF. Mas que a você gente disse que andava era junto. quietinho, pra quem ficar com... né? Mas foi um pedido de um primo querido. Gente, o Vinícius também foi criado com a gente, então ela é casada, ela é nossa prima, e é casada com a Vamos nossa abrir aqui e jogar as cartas aqui da mesa? Cuidado, a gente pelo amor é de todo Deus. Cuidado mundo com quais parente. cartas. Verdade. Como todo mundo na Idealina, a gente não podia ser diferente. A gente é todo mundo da mesma família. Mas a gente cria animais. Sim. Louro humano. Então,
enxugar um pouco o Leandro Fernandes. Exatamente. Porque assim, é uma raça que se misturar não tem como dar errado. Não, é assim. A gente já conhece, tipo, vamos turmar com quem a gente já conhece. Exato, Mais a gente seguro. já sabe os defeitos, né? As qualidades. Eu tenho medo da minha cria, gente, de verdade. Eu também. Tenha medo mesmo. Porque a minha é meio caótica. Eu já te falei, não reclamo que a gente lutou muito por aquilo, né? Não, não é reclamando, não. Não. Eu vou ficar quieta, não vou reparar não, porque o meu tá aqui, sabe? Vai que ele escuta. O sonho da Ana Carla é que ele nasça a minha cara. Não é não, porque o André é minha personalidade, tá bom? Voltando sobre o Vinícius. Então, mas a Ianca começou a estudar, mas eu acho que, eu não tenho muita certeza, mas acho que no 7ª série. 7º ano, né, no Eu caso. acho que foi. E aí a gente seguiu até o 3º ano. Então, a gente criou um vínculo maior no ensino médio, do 1º ao 3º ano. E o Vinícius, a gente sempre andou junto, né? Sempre Porque a gente foi formadinho, criado junto. porque a gente é primo, Irmão. irmão, criado lá junto. todo mundo junto, brigando por causa do rolimã. Exatamente. E ele era maior. Ele era mais velho. Então ele tinha mudado de cidade e voltou. E um dia a gente sentado no alpendre lá da minha avó conversando. Eu falei assim, Ana, você podia... Ana Batata. Ana Batata, você podia me apresentar uma amiga sua. Eu acho que ele já tinha alguém em mente. Aí eu falei, gente, mas que amigo, não sei o quê. Eu lembrei da Ianca. Claro. Nossa, você odiava. Desculpa. Lembrei da Ianca, né? A Ianca tranquilinha e tal, na paz dela, ela tava solteira. Eu falei, vou apresentar a Ianca. Aí a gente meio que organizou um rolê. Eu não lembro que festa que era. Você lembra? Ah, eu lembro, claro. É porque marcou a vida dela, porque foi tão Gente, romântico. Foi o primeiro show de Rio Negro e Solimões na cidade, uma virada de ano. De 2012 pra 2013, eu acho. Acho que foi. Ah, eu lembrei até da foto, da nossa foto na festa. Gente, Ai, eu tava até de castigo oi, nessa noite. Ianca. Você não lembra, Ana? Não, Você eu não fugiu? lembrava não. Gente, não era assim, eu não era muito rebelde. Era porque eu tinha acabado de sair de um relacionamento um pouquinho conturbado. Tinha um mês, mais ou menos, eu acho. E assim, os meus movimentos na festa estavam um pouco restritos, então era só nos olhares do meu pai, né? E da minha mãe, bem pertinho, assim, no banheiro tinha que chamar. Então, assim, aí a Ana me chega com o Vinícius, né? E eu tentando... E qual que era a cara do Vinícius? Aquela lanha mesmo de sempre dele. Um pouco mais, né, Ana? Que agora foi dando uma melhoradinha, mas era um pouquinho mais lambidinha, né? Aí a Ana me chega com ele, né? E meu pai de olho, né? E eu tentando assim, um olho pra trás. Meu pai. Mas ele não sabia quem era meu pai, né? Não respeitou muito. A gente começou a dançar, gente. Dançar forró. Foi na sola da bota, né? Gente, ele sabe dançar. Sabe. E muito bem. Tô passada. E foi assim. Resumindo, foi isso. Aí Eu depois acabei tinha- com a vida da Ianca. basicamente. Não, Brincadeira, gente. gente. Faz uma declaração pra ele. Brincadeira, amor. Não acabou com a minha vida. Foi E aí quando uma você luz viu no ele? caminho. Ai, nossa, que lindo. Corações. É pra deixar esse momento menos tóxico. Na época era Facebook, né? Aham. Gente. Tá tipo o auge do Messenger e o Facebook ali. Gente, você já teve Facebook, MSN? Orkut eu não tive. Eu tive, mas eu nem sabia me mexer, eu não tinha computador. Eu tive Orkut MSN também. Ou era Orkut na época? Não, era Facebook, eu não tive Facebook, né? Orkut. Eu acho que era Facebook. Por que você não teve Orkut? Ah, porque mexer na internet era muito perigoso. Gente, eu tô chocada. Você lembra o dia que uma prima nossa arrumou um namorado pela internet? Que lá foi o caos? Não lembro não. Gente. Sério? Nossa. Eu lembro que a gente tinha uma família, parentes nossos, que tinha computador e a gente ficava louco pra ir pra casa dela. Pra mexer. Tá, Gente, eu vamos. lembro que a minha mãe vendeu um lote. Pra comprar na um computador? época, pra Ah, comprar- viu? Sabe aquela história que a gente não não vai ser herdeiro porque a nossa família fez péssimos negócios? É isso aí. Vendeu uma Exatamente. fazenda por um Mas é a filha única, né? Mãe, eu preciso de um computador. pra escola. Tá fazendo muita falta nos meus estudos. Nos meus estudos. E aí? Aí mas vocês se encontraram, dançaram na sola da bota. E aí? Dançamos, né? Aí
Na segunda-feira, isso foi no fim de semana, na segunda-feira ele me achou no Facebook. Oi, sumida. Stalker. Ele já era stalker, já Oi, existia. sumida. Toc, toc. Exatamente, numa segunda, né? Querendo ir lá, conversar com meu pai. Mas já não. Sim, na segunda. E eu pensei, já tá tudo Já se meio foi, o boi com a corda. bagunçado mesmo, né? Pode vir numa segunda, isso foi de manhã. E aí, nesse belo dia, meu pai em cima da casa, arrumando a antena da televisão. Quase cai de costas. Eu ainda meio restrita, né? Porque, gente, eu sempre tive horário pra voltar pra casa. Minha criação foi bem assim. E aí, me chega aquele ser, né? Ele tava de quê? De burrão. moto. De burrão. Não, na verdade, uma prima minha que foi comigo buscar ele no ginásio, porque ele não conhecia muito bem a cidade. Aí o lugar que ele conhecia era o ginásio, né? Não, vou lá pro ginásio, então vocês me buscam lá. E foi essa prima minha que era cúmplice. E os seus pais sabiam que ele iria lá ou foi surpresa? Só a minha mãe. Só sua mãe que era sua amiga. Nesse momento ela já era um pouco mais minha amiga, né? Assim, já tinha começado a valer aquela historinha dela. E aí nós fomos lá buscar ele, gente, um príncipe, né? O que eu tinha 15 anos, ele tinha 21, de moto, de jaqueta, de couro. Eu falei, gente, Aí eu consigo lembrar dessa imagem. amarrei o meu burro no lugar certo. Cheiroso. Que perfume cheiroso. Falei, não, gente, esse É esse. cara. Meu número é esse. Chocada. E nós chega. É o príncipe. Isso. E assim, meu pai meio boiando na história, Tipo né? assim, quem é você? E assim, eu saí e deixei meu pai em cima da casa, mas eu pensei, provavelmente minha mãe vai descer aquele ser humano lá de cima, né? Mas não, o Vinícius chega meu pai em cima da casa. Acho que ele não já. voou o martelo, não? Acho que ele já pensou, ué, o que esse cara tá fazendo ali? E aí foi aquele momento terrível, né? Pedi meu pai pra namorar. Meu pai, eu não quero deixar muito, não. Sou bem sincero, não quero deixar. Mas eu não tenho muita opção, né? Era 2 contra 1. Aí deixou. Mas era muito sofrido pra ele na época, porque o Andrei tinha 2 anos. Ele nem Então, dormia assim, direito. quando o Vinícius chegava, primeiro tinha que fazer uma introdução, né? Jogar futebol com o Andrei, passear com o Andrei. Primeiro tinha toda aquela introdução, pra depois ele sentar na mesa e comer. Então o Andrei fez ele sofrer bastante. Pelo menos você foi feliz, né? Porque eu passei vergonha do meu pai não deixar eu namorar com a primeira pessoa que foi pedir. Ai, eu me Conta lembro. essa história, que esse, gente. Essa Vocês eu eram também me amigas. lembro, gente. Mas a Carol não quis ser minha amiga, porque ela me achava criança. E era só Não, 9 não, meses. porque ela era invejosa. Invejosa não, gente. Ela era minha Muito referência. isso, gente. Tinha muito isso mesmo na nossa época. Era por causa que ela era minha referência, gente. Aí, como ela era mais velha, 9 meses, ela não queria crianças perto dela, igual eu, Eu queria capitão. vestir uma roupa exclusiva, eu tinha que esconder dela. Precisava se descobrisse o endereço de onde comprou, ela ia Gente, lá todo comprar mundo um sabe. igual. Tô chocada. Não era. Aquele, será a prima invejosa? Não era, mentira. Era sim. Não Rapaz, era. altas brigas por causa disso. Sabe o que Sapato, tudo. Mentira. Sabe o que aconteceu uma vez? Eu lembro. Gente, que ódio que me deu. Vai ser a primeira vez que eu senti ódio. Tô brincando. A gente comprou na época, era a loja da Alessi, lembra? Era. E aí a gente não conversou, tipo assim, não teve uma conversa prévia, a gente não viu, a gente só tinha a festa e um sonho, né? Aí nós fomos comprar, ela comprou o vestido dela, eu comprei um vestido. Na verdade, eu acho que eu comprei, não lembro. Não, eu comprei Não e você lembro. foi comprar. Não, tipo assim, era uma atrás da outra. A gente não tinha se Eu falado. lembro até a festa que era. Tinha folia. E, tipo, a folia pra nós era um uau. Exatamente, tipo, a porque não tinha do ano. festa, né? Pra vocês é tradição. Exato. E aí a gente foi, e aí, tipo assim, a gente tinha a mania de mostrar as coisas um pro outro. Tipo assim, eu comprei uma roupa nova. Ansiosa, tem roupa nova. Exato. E aí a hora que a gente, tipo assim, foi fazer aquela cena, assim, sabe, de entrar pra modelando. Tipo, a Só que mesma o meu era roupa. floral e o dela era verde. Não. Era igual. Era igual. Aí você depois foi lá e trocou por um verde. Esse dia eu fiz minha mãe pra arrumar uma carona pra mim, vim lá na loja e troquei. Eu fui lá e troquei por um verde, mas só tinha no mesmo modelo. Aí a gente ficou, tipo, um modelo diferente. Gente, Mas era igual. Não. O modelo era igual. O modelo era igual, mas o meu era liso e o dela era estampado. Isso, eu tenho a foto até hoje, isso foi o auge. gente, isso machucava a gente, né? Não é, tipo, a gente Era tinha o quê? Uns 8 problemão. anos, né? 9 Gente, anos. mas era um por aí. problemão. Na época você sair na rua e... Gente, bem, eu convenço que gente, até hoje, a gente mora numa cidade. Não, hoje em dia a gente compra na Shein e todo mundo tem igual. Tá tranquilo, a maturidade é... Mas antes isso era um problema, gente, sem solução. Fulano tem uma roupa igual a minha, nunca mais vou usar. Quero, né? Desse jeito. Exatamente.
Só pra quem não tinha assunto, né? A gente arrasou. E ela não acabou de contar o desfecho dela, não. É verdade, termina seu desfecho. Ok. Sobre o pedido do Vinícius. Você estava contando sobre essa história, não era? Não, na verdade a gente tava contando sobre o meu desfecho, então. Ah, é, conta. É porque a gente, tipo, foi o primeiro ano, acho que primeiro ano do ensino. Todo mundo queria namorar, sou invejosa também. Só Não, porque minhas tava- amigas, todo mundo namorava, filha. Só ela, coitada. Eu que segurando não, o cabelo. E mas todo eu era a mundo... caçula da sala. Não, mas todo mundo ficava tentando. Esse aqui, não. Muito, Aí, muito feio, eu muito fui- pobre. Não, eu fui lá, a audaciosa queria namorar o menino do terceiro ano, primeiro ano. Assim, é porque ela não sabia ir mais devagar, né? E deu certo. Só não deu, comigo e com o menino deu certo. Só não deu certo lá em casa. Por quê? Por quê? Eu cheguei lá e falei, cheguei da escola. Com uma mão na frente e outra atrás. Aí eu falei assim, olha, tal pessoa, fulano vai vir cá, viu? E nisso Aí a gente minha mãe tava já avisou. na Ansiosos. expectativa. Meu As Deus, amigas. essa mãe- Tinha um WhatsApp pra gente poder compartilhar Não, isso? Não, Menina. filha, eu não tinha nem celular. Meu pai tinha um celular que a única função boa que ele tinha útil era uma lanterninha que ele compartilhava comigo. E esse tipo de assunto não podia ser Aí a gente conversado. tinha que esperar ela chegar no outro dia. É, porque eu ia pra roça também. E no outro gente. dia. Aí a gente sempre encontrava. Gente, a melhor parte, eu nunca esqueço disso. Você vê o pai da Carla indo embora no Chevette e ia lá atrás, assim. Só com a cabecinha de fora, com aquela Você cara, contrariada. tipo, pelo amor de Deus. Já vai eu pra roça de E novo. E a gente amava a roça, mas é, né? Mas já nessa época já não era interessante pra roça mais, porque de noite na cidade era mais legal. Aí o que Eu aconteceu? não sei o que é isso. Ah, nunca sou da roça. Exatamente, até hoje. Chegou o menino lá com a mãozinha na frente, outra atrás. E minha mãe já tinha falado, fala pra ele não vir, viu? Mas tipo assim, fala pra ele não vir, ele já tava no portão. Toque, toque. Fala como, gente? Tipo assim, olha, você vai embora, Sinal de... pode ir embora, não vai dar certo. E ele pediu. Foi corajoso. Não, E ele meu pai falou foi. assim, não, Gente, não quero até- que ela namore e ela não vai namorar, pode ir embora. Nossa, imagina Gente, quanto eu não deve vou- ter doído, né? Não, no outro dia eu não queria ir pra escola. E ainda bem que foi, porque nós tava todo mundo muito assim. Gente, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Se eu, né, fosse um homem e não tivesse, né, parentesco com a Ana Carla e fosse namorar com ela, eu não pediria. Gente, todo mundo tinha Eu medo. peguei trauma. Porque o pai dela, vocês já viram a cara do meu padrinho? Todo mundo tinha medo. Só quem conhece sabe o tamanho do coração dele, mas assim. Enquanto meu pai é na rua, bibi pra todo mundo, ele passa durinho no carro. Não olha. Agora sim, às vezes, depende, já melhorou. Mas. Gente, quando a gente marcava alguma coisa, o clímax era, vamos esperar a Ana pedir os pais dela. Depois a gente faz a coisa Sabe o que Depois a gente acontecia? planeja. Sabe o que acontecia? Ah, Todo mundo ia lá pra casa. É, Porque Você eu era não assim, podia eu era sair. nada. droga. Aí teve um dia também que eu ganhei uma cesta de um rapaz que estudava com a gente, que minha mãe fez devolver. Eu fingi que devolvi. A gente desceu lá pra casa da amiga nossa e comeu chocolate e tudo. Madrinha, eu sei que a senhora está aí porque a senhora é a nossa maior fã. Inclusive, ela desejou muitas boas vibrações pra nós, né? Disse que está em oração, gente. Então, assim, a gente está Vai recebendo receber. tudo isso. Então, a senhora não escuta isso, tá bom? Ela devolveu. É brincadeira. Só que por causa disso o menino até hoje não é na minha cara. Aí. Ah, isso é chato. Já passou tanto tempo. Eu acho que ele ficou com vergonha. É E verdade. eu também fiquei. E não... Eu não. A gente fez um Comi mutirão. bastante. A gente fez um mutirão pra comer chocolate numa cesta bem grande. Nossa, é capaz que ele gastou toda a mesada, né? Tô brincando, ele trabalhava, eu lembro dele. Aham. Aquilo na Ele época era trabalhava. muito caro. Uma cesta, Eu acho que ele gastou o dinheiro do leite dele tudinho com essa cesta. Nossa com senhora. certeza. Nossa senhora, eu acho que eu choraria de verdade. Ainda bem que eu era mulher, nunca precisei pedir ninguém. E- Não, depois disso, nunca mais. Só dos namorados que eu arrumei. Não, vou pedir seu pai. Falei, não, não precisa. Tá tudo tranquilo. Tá Vamos tranquilo. resolver entre nós. É só a gente. Em algum momento ele vai descobrir que a gente namora. E tá tudo certo. Deixa o tempo resolver. Gente, acreditem se quiser, mas nós temos uma pergunta. Ah, Nós temos uma pergunta. E ela é o seguinte: qual paciente mais impactou a sua vida? Não precisa, né? Não, é lógico que tem todas as questões éticas, mas assim, qual história
impactou, a gente já vai amenizando. Eu sei que nós ficamos muito eufóricos, porque relembrar isso é viver novamente, e isso é a importância de contar histórias, porque a gente acaba vivendo novamente, acaba reacendendo algumas coisas. Olha só quanta coisa bacana a gente reviveu, né? Compartilhou que né, na nossa atualidade, que às vezes a gente não tem tempo nem, enfim, para fazer metade dessas coisas que a gente já teve algum dia, reviver isso é muito importante. Então, não sei vocês, mas eu estou saindo aqui hoje com o coração bem quentinho. E acredite se quiser, já passou mais de hora que a gente está aqui nesse bate-papo super descontraído. Para quem não sabia nem falar boa noite nesse microfone. Gente, a gente já é best friend. E olha que eu nem sei falar inglês. Saindo aqui, a gente vai pro pit dog do Zezé. Vamos! Viu só? A gente vai... Gente, pit dog do Zezé. É outra tradição ainda. Exatamente. Pit dog do Zezé, gente. É tudo, né? Idealina, referência é pit dog do Zezé. Exatamente. Gente, eu nunca fui no pit dog do Zezé quando eu era criança. Fui agora eu tô toda a oportunidade de gastar o meu suado dinheirinho, eu gasto. Verdade, sim. Aí meu pai fala assim, você não junta dinheiro. Não, gastar comigo investimento. É um investimento. E aí eu falo pra ele, falei, pai, agora que eu estou vivendo. Mas tem coisas que não mudam, tá? Antes eu tinha que pedir meu pai pra sair. Hoje também é do meu jeito. Pai, cuida do André pra mim. Porque se eu levar ele, destrói o pit dog. Mas assim, eu levo ele, mas eu levo quando o pai dele tá junto, porque aí ele corre. Que é mais do que justo. Eu cuido durante a semana, ele cuida no final de semana. E é isso, sabe? Equilíbrio é tudo. Qual você quer falar, do pit dog do Zezé ou do paciente que te impactou? Que eu falei duas coisas, né? Bem aleatórias. Vamos pro primeiro. Isso. Eu acho que o paciente que mais me impactou foi o primeiro paciente que chegou até mim, né? Na verdade foi um familiar. Recentemente, quando eu tinha formado, a familiar desse idoso chegou até mim procurando um atendimento domiciliar, porque o idoso fazia fisioterapia na cidade vizinha. E ele já estava bem debilitado, e eles estavam achando muito difícil. O que é muito característico, né, quando a pessoa vai ficando um pouco mais de idade, perdendo essa questão, né, da mobilidade. Isso. Então, penso o desgaste. Eu trago assim um pouco para minha realidade, como é difícil, às vezes, por causa de falta de algum recurso, a gente tem que se deslocar para Goiânia. Então, é muitas trepidações, é tudo muito difícil. Então, é muito desgastante. Imagina pra gente que ainda é jovem, né? E então, tava com esse sofrimento de transporte do idoso. E ele foi uma pessoa muito conhecida na cidade, então, muita influência. E o peso disso pra você? Escuta. E foi bem assim, nesse início que eu contei pra vocês, recém-formada, tudo muito improvisado, né? Os valores das minhas sessões eram reduzidas porque de início eu não tinha muita coisa. E, na verdade, na minha profissão, eu sempre gostei muito de trabalhar com as minhas mãos, né? Com o meu corpo e também com o corpo do paciente. E então eu cheguei, né? E na verdade, assim, no início, quando eu comecei a trabalhar, hoje com maturidade eu vejo isso, mas as pessoas me convidavam para me conhecer e para me avaliar, não era para eu avaliar o paciente, né? Então eu lembro exatamente que essa familiar falou, não, Ianca, vai lá para você conhecer ele, conversa com ele e vamos ver o que acontece. Ou seja, faz o teste, se der certo, bem, se não der ver certo. como que você é. Como eu cheguei num carro muito simples, uma pessoa muito simples, com coisas muito simples e um valor muito reduzido de uma sessão, automaticamente a pessoa pensa, que é isso? Onde eu fui amarrar meu jeito? No que eu vou me submeter? Tá fazendo na minha casa, se eu vou em outra cidade, né, lá é um nível totalmente diferente. Então, fiz essa avaliação, gente, eu saí de lá morta, sabe? Dei meu máximo, pensei, nossa, arrasei. E fui embora pra casa. E eu lembro que eu fiquei tão animada com aquilo, falei, gente, ganhei um paciente. Meu primeiro paciente, vou comprar um aparelho. Lógico, meu primeiro aparelho. E peguei o cartão do meu pai emprestado, parcelei um aparelho em 24 vezes, porque tudo na minha área é muito caro. Parcelei esse primeiro aparelho. E no outro dia, a familiar me ligou, olha, infelizmente, meu tio gosta muito dessa viagem de Idealina a outra cidade. Então, assim, só o passeio já satisfaz muito ele, então a gente vai continuar do jeito que tá. Gente, eu morri. Frustração. Eu morri, falei, não acredito, como que eu vou pagar esse aparelho? O que eu vou fazer agora? Então, nossa, foi um tapa na cara, né? Eu pensei, não vai dar certo, não vou conseguir, mas logo veio a oportunidade
assim, 2 semanas depois veio a oportunidade de eu começar a trabalhar no lar de idosos. Então, com aquele salário, eu já fui comprando as minhas coisas, né? E modificando a minha forma de trabalhar. E aí que eu fui... criando maturidade também, porque até claro. mesmo para os jovens que forem, né, nos acompanhar, é muito importante essa vivência. Porque às vezes tem coisas que a gente não aprende no banco de faculdade. A gente aprende conforme a gente vai tendo experiência, conforme a gente vai se submetendo a algumas situações. Exatamente. Talvez isso naquele momento tenha sido o cruel para você, mas tenho certeza que isso te amadureceu muito, que você teve, né, um olhar diferente para outras situações que acontecem, que aconteceram, etc. Porque não é somente o profissional, lógico que julga muito o seu conhecimento, a sua bagagem, mas a pessoa também precisa querer ser tratada, né? Com certeza. Então, qual é a parte dele também? E a gente só descobre isso depois, né? E sobre... Pode concluir, mas depois eu gostaria que você comentasse, que aí eu me lembrei de uma questão. Eu me casei muito jovem, eu casei com 16 anos, não sei se todo mundo sabe, fiquei 5 anos morando fora. A gente também tinha a realidade de ter que se deslocar de uma cidade, que eu também me mudei para uma cidade interior, na verdade não era nem cidade, era um distrito. Inclusive, um beijo para esse distrito, porque eu realmente gosto de lá. Né? Algumas situações ruins, mas assim, eu gosto do lugar, tenho muitos amigos lá. E a gente se deslocava, então às vezes o ônibus se quebrava. Né? Tinha todo aquele rolê do ônibus. Vocês já tiveram isso? Já passaram por essa situação? Então, assim, às vezes mas eu pensava assim, gente, mas eu quero, né? Eu vou dar orgulho para os meus pais, eu preciso concluir essa formação, né? Isso, o meu pai tá... Eu lembro, assim, que às vezes eu saía da faculdade e via as pessoas no barzinho. Nada contra, gente, de boa. Eu não tenho costume de beber, mas eu pensava assim, meu pai e minha mãe tá lá sofrido no sol quente, eu não posso judiar deles. Então, a gente sempre foi muito parceiro. Não contava as coisas pro meu pai, porque eu tinha medo, assim. Mas minha mãe e meu pai sempre foi muito parceiro. Mas ele sabia. Porque eu falava assim, ai, pai, eu tô indo pra casa da fulana, tá? Que tinha um irmão, né? Que era, assim, o crush. Vou fazer um trabalho lá. Eu nem estudava com ela. Tipo assim, eram umas mentiras que tinha como pegar, entende? Tava na cara que era mentira, mas assim, né? Ele sabia eu não mentia pra onde que eu estava. Só não falava o que eu estava fazendo. Eu mentia pra Os vocês. intuitos eram diferentes. Exatamente. E aí, puxando esse gancho, os desafios de vir, né? Você falou de uma família mais humilde, e também da realização de se formar, de pegar aquele, né? Naquele canudo. Hoje eu vejo, né? O meu álbum, eu me formei na pandemia, a gente não teve colação de grau, não teve aquela emoção de desfilar. Meu sonho, gente, era desfilar. Enfim, né? Não tive essa oportunidade, porque a gente fez a nossa colação online. Mas é muito gratificante pegar o meu álbum e ter as pessoas que eu amo lá. Né? Lá estava o meu pai, a minha irmã, né? O Rodrigo, o André do Forninho, eu não sabia, mas já estava de 1 mês. E a minha mãe, logo depois, ela adoeceu e faleceu. Que, né, ela adoeceu, a gente descobriu a doença e ela faleceu com 3 meses e 3 dias depois. Foi muito pouco tempo. Então, são coisas que mexeram muito, porque ela era muito importante, porque ela me incentivou muito. Minha mãe estudou até 4ª série, meu pai estudou até 4ª série, não sei a realidade de vocês. Mas então, assim, pra gente que é do interior, é muito forte, não sei, falo por mim, mas é muito forte essa questão. Os meus pais não tiveram isso, né? Então, hoje eu tenho. E meu pai gosta de falar sobre isso, né? A minha filha, né, é psicóloga às vezes, né? Então, assim, que bom, né? Eu fico muito feliz por isso, que pelo menos ele, né, tem orgulho, ótimo. Eu lembro que mesmo que meu pai me levava muito pra roça, ele sempre falava isso. Você tá vendo tanto que é sofrido, né? Você tá vendo tanto que o sol tá quente, né? Pois é, estuda. Então, eu sempre ajudava ele muito nos afazeres da roça, e ele sempre falava isso. Tá vendo tanto que é ruim? Estuda. Então, ele sempre implantava isso muito na minha cabeça. E a história desse paciente, para finalizar, uns 4 meses depois, eles entraram em contato de novo. Mas o que? A minha visão tinha mudado um pouco, né? Na cidade. Então, é aquilo que eu falei para vocês ontem, que é difícil a gente seguir os padrões que as pessoas esperam da gente, né? Você ter um bom carro, você se vestir muito bem. E eu não sou assim. Desde quando eu formei, meu intuito nunca foi esse, porque a minha profissão, ela é bonita, mas eu não sou bonita na minha profissão, né? Porque ela cansa, eu trabalho muito com o corpo, então eu vivo... Dói, porque é desconfortável. Dói. Então eu faço muito atendimento domiciliar, muito atendimento com idoso, então cansa, soa, suja, nunca ninguém me vê bonita na rua, e eu não vou andar num salto, numa roupa
passada, de maquiagem, nunca, ninguém me vê assim. Mas na verdade é o que as pessoas esperam, né? Você com um carro bom, e eu, desde que eu formei, eu não me encaixei nesses padrões. Então eu falo que algumas das dificuldades que eu passei lá no início foi isso, eu querer entrar nesse mundo profissional, ser uma profissional, mas na simplicidade do que eu era mesmo. Não perder a sua essência. Não perder a minha essência. Hoje eu ainda vejo um pouquinho disso, sabe? Muitas pessoas comentam, mas você nunca trocou de carro, você não vai trocar de carro, e isso e aquilo. Então eu vejo que isso ainda é uma questão. Mas pra mim, eu não pretendo mudar isso, né? Se Deus quiser, eu vou ser dessa forma. Pra gente finalizar, então, você quer falar mais alguma coisa? Que depois eu quero só enfatizar alguma questão. Pode. Você tinha perguntado o que era outra coisa? Não, acho que a gente tinha finalizado mesmo. Tinha falado sobre a experiência do ônibus, né? Mas vocês falaram, né, que aconteciam várias situações. Mas, enfim, eu quero... a gente já vai caminhar para a finalização. E quero já de antemão agradecer você por ter aceitado o nosso convite, né, por nos acolher. Eu acredito que foi um acolhimento mútuo, né? Enfim, não sei como que foi essa experiência para você. E eu gostaria de ouvir de vocês como que foi para você, porque eu acho muito importante para nós, né, pra gente poder também criar uma relação assim de afinidade com os nossos telespectadores, porque a gente quer justamente trazer essa questão da simplicidade, que é justamente algo muito característico da nossa região, né? Que nós somos, apesar de tudo, muito hospitaleiros. Tem algumas intrigas? Tem, mas quem não tem? Viu? A Carla falou que eu era invejosa e nem era. Era A assim. gente ficou sabendo disso aqui. Ao vivo. Esse ao vivo. Depois a gente conversa, tá bom? Como que foi essa experiência pra você, Ana? Muito melhor do que eu esperava. Eu tava com medo, né? De mim, não falo pela Ianca, eu sabia que ela era excelente entrevistada, que ela ia... Como profissional, né? E pessoa a gente conhece. Sim, que ela ia dar o melhor dela, assim como tudo que ela faz. Eu tô orgulhosa aqui do nosso primeiro episódio. Muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. Espero que em outra oportunidade você venha de novo. Claro. Se possível. Eu tô feliz. E você, Ianca? Eu também fiquei muito feliz, gente. Ainda falei pra Jaqueline, né, que me mandou uma mensagem, que me convidou. E na hora eu falei, gente, fiquei muito feliz, porque é um projeto muito bonito, realmente. Porque você, na correria do dia a dia, as pessoas se conhecem, mas não se conhecem, né? E é uma oportunidade muito boa de conhecer as nossas raízes. E eu gosto muito da simplicidade. E aqui parece que é o lugar de você falar, né? Exatamente. Quanto a sua essência. E tem coisas que não mudam. E que bom que não mudam. Você fala sobre a simplicidade, a gente tinha imaginado, sabe, uma coisa gigantesca. E aí até, né, a gente sentado num dia das nossas reuniões, acabou que a gente não falou sobre isso, mas esse projeto foi idealizado, né, pela Ana, por mim, Jaqueline e também pelo Victor. Então, em uma das nossas reuniões, a gente já vem planejando isso desde novembro, nosso Instagram, inclusive, né, quem quiser conhecer, quem quiser nos acompanhar, porque semanalmente a gente vai criar esse espaço, vai criar esse áudio para poder estar aqui, trazendo pessoas novas. CFI de quem? Vocês vão ver a nossa logo, que está lá, vocês vão ver, a gente também vai movimentar ele durante a semana, vai divulgar também nas nossas redes sociais, mas é justamente trazer essa simplicidade. Hoje a gente está começando com o que temos para ir melhorando, e que bom que foi assim, porque esses somos nós, né? Essa é a nossa essência. Acredito que é a essência da sua família e é a essência da nossa família. A essência se chama essência panelão, a nossa família é panelão. Então, famílias com nossa família reunindo para, sei lá, rezar um terço de São João, fazer um aniversário com bolos que a gente mesmo confeccionava, com panelas enormes, nossas panelas que a gente pode dormir lá dentro, tão grande que é. Então, assim, é muito característico da nossa região. Então, que bom que você se sentiu acolhida. E eu quero usar também esse espaço para poder agradecer os nossos parceiros, esse mimo, quem desenvolveu ele pra gente. Vou até pegar aqui pra mostrar melhor pra você. Quem criou essa canequinha, que é uma forma também de levar, né, pra você um pouquinho de nós, foi a Criarte.
Criarte Presentes Criativos da Giovana Leandro. Olha só, gente, ela tem Leandro no nome. Era porque... E exatamente. É porque na nossa família todo mundo Exatamente. Muito caprichosa, olha só, eu fiquei muito encantada. Ela fez hoje, assim, a gente mandou mensagem pra ela, porque assim, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que trabalha com antecipação. inimiga do tempo. Eu liguei pra ela, né, tipo, ontem, 11 horas, meia-noite, 1h da manhã, sei lá que horas era. Eu falei, Giovana, então, eu queria umas canecas. Ela falou assim, Nunca te pedi nada. Aí eu falei assim, era só pra amanhã às 7. Aí eu sumi, tipo, né, fui resolver uma série de questões. E aí eu apareci hoje, falei assim, tipo, 3 horas. Falei assim, e aí? As canecas, eu achei que você nem queria mais. Mas ela fez, e super caprichoso. Então, Criarte, né, personalizados, eles também estão no Insta, fazem muita coisa legal. Vão lá pra vocês poderem conferir. Sei que vocês podem olhar, gente, mas um copo. É porque a gente não teve tempo de passar lá na Refrimac para poder comprar as nossas taças. Lá tem, né, a Ana, a Ana Cláudia, a Thaís também sempre prontos para atender vocês. Mas como eu disse, a gente está começando que tem. E que bom que a gente trouxe, né, esse copinho de extrato, porque esse aqui também é muito característico. Lá em casa, gente, tem copinho de extrato para tomar café. De requeijão e também o potinho de margarina pra gente poder colocar o feijão, né? De sorvete. Sorveter. Exatamente. Outro parceiro nosso, né? É o Conquista. O Conquista, né? Aqui da nossa cidade, da Ladean, do Ladean, mas da Franciele. E nos próximos episódios também eles estarão presentes. Então hoje a gente começou com o que tem e a gente vai aprimorando. E muito obrigado, de verdade, por você ter se disponibilizado. Muito obrigado por você deixar a gente conhecer um pouco melhor você. Porque às vezes você falou do meu padrinho, né? Da cara fechada, mas você também tem a cara fechada, Tem, mulher. As gente. pessoas devem pensar assim, meu Deus, a Ianca deve ser muito exibida. Me falam muito. Por isso que eu falei que isso aqui foi muito importante. Exatamente. Então, hoje vocês estão conhecendo a versão 2.0 Gente, eu sou da nossa muito fisioterapeuta da amor, cidade. Sou uma pessoa muito simples. Mas gente, eu sempre falo que a simplicidade, ela cabe em qualquer lugar. Isso eu levo pra minha profissão e pro meu pessoal. Seja Eu seja e a o que Jaqueline você é. conversando em reunião, aí ela falou assim, a Ianca é muito sistemática. Eu falei, ela não é sistemática, ela é discreta. É coisa que a gente não é, né? Porque... Você, né? Você não é, né? Ai. Gente, mas é essência também. Tem umas coisas... É meio igualzinho meu pai. Minha mãe bem que tentou me corrigir, viu? Eu apanhei umas vezes da minha mãe. Eu falo assim, eu vou contar pra você. Ela, conte, pois conte. Mas, então é isso. E agora vamos deixar aqui um suspense. Quem será o nosso próximo convidado? A nossa próxima estrela para o nosso próximo episódio, hein? Quem que vocês acham? Vai ficar esse suspense no ar. Ser filho de quem? Qual que é o nosso lema? Todo mundo tem uma história pra contar. Qual que é a sua?